boa noite, senhoras e senhores. Está chegando aqui no Facebook da AD Casa do Pai e também através do nosso aplicativo da Rádio Web. Mais uma edição do Victorino Talk Show. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, em mais uma segunda-feira, para termos esse momento onde nós interagimos com você e com o nosso convidado, que daqui a pouco nós vamos apresentar ele para vocês. E eu prometo para vocês que hoje a resenha vai pegar fogo aqui. Vai pegar fogo a resenha aqui hoje. Então já quero pedir para você que está aqui na live, por favor, compartilhe a live com alguém, marque alguém nos comentários. É o que eu falo toda segunda-feira aqui para vocês. Marque alguém nos comentários da live. Compartilhe a live com alguém, compartilhe a live nos grupos aqui no Facebook, no WhatsApp. Enfim, espalhe a live para o máximo de pessoas para que nós possamos interagir com você, tá bom? 7 pessoas estão aqui na live, os comentários não estão aparecendo aqui para mim. Então comente aqui para mim o seu nome, mande o seu boa noite, mande o seu a paz do Senhor Jesus e vamos juntos aqui nessa programação Victorino Talk Show, toda segunda-feira, 8 horas da noite, beleza? Deixando sempre aquele recadinho de toda segunda-feira clássico para vocês. Segue a gente aqui no Facebook, tá? Pega o teu feed aí, ó, pega teu celular no feed aí, ó, e aperta o botão seguir. Você vai estar por tudo que tá acontecendo aqui. Quinta-feira tem encerramento de campanha. Quinta-feira do Deus do Impossível é o encerramento da nossa campanha, então vai ser terrível. No domingo tem o nosso culto da família às 19 horas. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Casa do Pai, segue a gente aqui no Facebook, segue a gente também lá no Instagram, @AD Casa do Pai Oficial, @AD Casa do Pai Oficial, segue a gente também lá no Instagram e no nosso canal também do YouTube, no YouTube, AD Casa do Pai, vai aparecer o logo para você lá em preto e branco, AD Casa do Pai. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, que em breve nós estaremos fazendo transmissões também no YouTube. Então não é só transmissão do meu programa, não também do programa da Bispa, mas também dos nossos cultos, quinta e domingo dos nossos cultos também serão transmitidos. Beleza? 7 pessoas estão aqui na live, por favor, gente, vamos subir essa live aí, pelo amor de Jesus. Vamos subir essa live aí, como eu costumo dizer para os meus amigos, me ajuda a te ajudar. Sobe essa live, pelo amor de Deus. Marque pessoas nos comentários, compartilhe a live com alguém agora. Tá aqui, ó. Agora apareceu os comentários aqui para mim, pastor André. Leandro, Juliana, paz do Senhor, boa noite. Leandro Malvese colocou aqui um Victorino Caidão. Malvese é terrível. Um abraço, Malvese, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Malvese que vai estar aqui no Victorino Talk Show em breve. Vamos para o momento, naquele momento, pastor André, momento de falar dos nossos patrocinadores. Diferente do Silvio Santos, não vamos faturar. Diferente do Silvio Santos, não vamos faturar, mas esses patrocinadores nos ajudam a manter essa programação de pé e glória a Deus por isso, tá bom? Vamos começar com os nossos patrocinadores aqui, pastor André. Aqui pelo... É que eu tô com uma ordem aqui, o pastor André vai colocar outra ali. Nós vamos começar pelo Amor em Bolos, tá bom? Amor em Bolos, da nossa irmã Lidiane. Ontem nós tivemos um sorteio aqui de um bolo, quem ganhou foi o Manu, inclusive Manu que é o sósia do convidado de hoje. Amor em Bolos, nossa irmã Lidiane, tem um bolo realmente fantástico, Deus usa ela nesse negócio. Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, tá bom? Ju Oliveira Estúdio com a pastora Juliana, você mulher que quer cuidar do seu cabelo. Cate Modas, para você que quer andar no estilo, tem sapatilha, sapato, bolsa, enfim. Aparece lá na Cate Modas para você fazer a festa. Maná do Céu Mamitex com a pastora Aline e com a pastora Suzy. Eu comi essa Mamitex no sábado, rapaz, o negócio é bom mesmo. A pastora Lília faz uma torta de frango que é um deboche. É um deboche. Então, por gentileza,
peça sua Marmitex também no Maná do Céu Marmitex. E tem também o JA Caldos e Sopas. Eu não esqueci não, pastor André. JA Caldos e Sopas com o pastor André, a pastora Juliana. Muito top também, Deus vai honrar eles também nesse projeto. Esses são os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter a programação da Rádio Web Casa do Pai. Lembrando vocês que tem o meu programa aqui, toda segunda-feira, 8 horas da noite, e tem o programa da Bispa, hashtag 1 minutinho, às quartas e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Beleza? Voltamos com imagens, pastor André? Voltamos com imagens? Estamos de volta aqui, diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus, Casa do Pai, para receber este convidado. É meu amigo pessoal. Eu quero que pastor André receba com palmas aqui nessa noite meu grande amigo, pastor Antoniel Farias. Boa noite, meu amigo. Boa Saudação noite. de paz. Como é que você tá? Graças a Deus, estamos na Tudo paz. tranquilo? Ótimo, melhor do Eu que quero te mereço. agradecer pelo convite, por ter Amém. aceitado o convite, para ter esse papo com a gente. Tamo junto. Pastora Lília, paz do Senhor. Edson Silva, saudação de paz, meu amigo. Deus te abençoe. Larissa, um beijo, Lari. Eu vi que você tá aqui na live, um beijo pra você. Deus abençoe. Vamos começar o bate-papo? Bora. Vamos começar o bate-papo? Bora. Eu quero que você conte pra mim da onde você veio. Onde você nasceu. Bem que ele falou, André, que ia perguntar. Eu falo e eu pergunto. Somos de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Ceará. Então tu é cearense. É, cabeça. Tu é da terra do Tirulipa, né? daquela Desses lado, caras aí. daquela lado. A minha cidade não tem nem no GPS. Como que chama a tua cidade lá? Miraíma. O pessoal ri muito quando eu falo. Miraíma, Ceará. Ceará. Fica perto de Itapipoca, terra do Tiririca. Ah, tá, legal. Entendi. E você veio pra São Paulo com quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Na época, meu pai veio primeiro e depois veio minha mãe e a trupe. E como que foi essa ideia do teu pai vir pra cá? Ele veio pra trabalho ou por conta da igreja? Foi uma época em que estava difícil. E a época que São Paulo era um mar de rosa, né? Na verdade, continua sendo ainda, acho. Continua. Só que se perguntar hoje, meu pai foi embora. Tem casa lá, mora lá, tudo. Se perguntar hoje se ele quer vir embora, ele não quer mais vir. Ah, o teu pai voltou pro Ceará. Voltou. Ele jubilou e foi embora pra lá. E você, desde os teus 6 anos, tu mora aqui em São Paulo. Sim. Você cresceu aqui em São Paulo. Cresci aqui em São Paulo. Né? Então, vamos para uma outra parte da história. Como que você veio parar aqui em Campo Limpo? Aí é interessante. Uma vez a gente tinha um grupo de pregadores chamado... Era Pregadores do Avivamento, em São Bernardo do Campo. Era um grupo muito grande. E aí nós, pastor Jair na época era o líder do grupo que a gente tinha. Ele era da Só o Senhor é Deus e fez um evento na Só o Senhor é Deus. E nisso eu vim. Eu não queria vir, né? Mas havia um propósito. Na época eu era noivo. E aí Deus foi trabalhando de um jeito que não deu certo o noivado. Na semana seguinte, chateado, vim pra cá e conheci minha esposa. Foi através dela que eu estou em Campo Limpo. Ah, Tatiane o pastor André colocou certinho na hora aí. Então, mas tu veio pra São Paulo pra ficar exatamente aonde? Eu vim pra São Paulo, em São Paulo ou aqui em Campo Limpo? Não, aqui em São Paulo, primeiramente. Eu vim pra cá porque meu pai já tinha casa aqui, né? Meu pai veio primeiro Teu pra pai arrumar as coisas. Teu pai morava lá em São em Paulo, São capital, Bernardo, São Bernardo do Campo. Isso. Aí ele Legal. Já arrumou tudo e nós E aí, por viemos. conta desse trabalho, tu veio pra cá e conheceu a tua esposa Tatiana. Isso, aí eu conheci minha esposa Tatiana e fazia uma semana que ela era crente. Parece ter loucura. Faz 37 anos que eu sou crente, né? E conheci uma moça que fazia uma semana que estava aceitado Jesus. E aí eu orei a Deus e falei, Deus, se for de Deus, vai ser. Aí eu viajei, com 3 meses voltei, pedi ela em namoro, depois viajei de novo, não deu tempo nem de beijar.
6 meses depois voltei, pedi ela em noivado, com 1 ano eu casei. Ah, então foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Faz Com 16 crente é assim mesmo, né? Só queria deixar isso registrado. O pessoal tá pedindo aqui na live pra você falar com o microfone um pouquinho mais perto aqui, ó. Tá O pessoal não tá conseguindo lhe ouvir. Sim. Então, tu saiu de São Bernardo do Campo e veio parar aqui. Sim. Você tinha quantos anos? Cara, pra vir pra cá, aí você me pegou, hein? Porque assim, você veio pra São Paulo com 6. Sim. Por que eu tô perguntando isso? Por conta daquela fase da escola, né? Porque você estudou aqui. Sim. No caso, em São Paulo, eu tô falando, né? Sim. Você estudou aqui. Estudei aqui. Só que o meu tempo de escola ele foi muito conturbado. Porque eu prego desde os meus 12 anos de idade, né? Então foi muito conturbado. Uhum. Então, tipo assim, havia uma permissão de eu viajar e voltar e recuperar aquilo que eu deixei, né? Que eu viajo desde os meus 12 anos de idade. E você estudou aqui em Campo Limpo? Não. Você estudou lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo do Campo. E fala pra mim, como que é um cearense estudando no meio de um monte de paulista? Cara, é engraçado. Por quê? Porque meu irmão nasceu na mesma cidade que eu. É até interessante dizer isso. Ele sempre ri sobre isso. E ele tem os olhos puxados. Ele é índio. Tem aparência de índio devido ao meu pai, que é moreno, e tem aparência de índio. E o povo chamava ele de Japa e me chamava de Ceará. Ah, aí o teu apelido na escola era Ceará. Então não precisa falar mais nada. Esse é o Victorino Talk Show revelando apelidos. Sangue de Cristo. Né, pastor André? Revelando o cara apelidos. Tá empolgado aqui, André. Tá me deixando estreito. Ó, mas assim, Você é forgado, hein, André? essas risadas, essas risadas são as melhores. Deixa eu só ler uns comentários aqui, ó. Sim. Claudineia Lopes, paz do Senhor Jesus. Elaine Jacob, paz do Senhor. O Edson Silva colocou aqui, cabeça de cearense mesmo. Edson Quirino, saudação de paz. Edson. Gigi, paz do Senhor. 17 pessoas estão aqui na live, então bora subir a live aí, por favor. Bora subir a live aí. O Edson Silva colocou aqui, Ceará. Cara, eu fiz essa pergunta meio que na certeza, porque assim, um cara diferente, assim, de um outro estado, é óbvio que os caras vão pegar pra Cristo. Sim. Só entendeu? Que... É óbvio, né? Você me conhece há muitos anos, Matheus. Sim, é verdade. E pra pegar apelido em mim é muito difícil. Então, quando eles vinham com essa sarro de Ceará, eu entrava na piada. Entrava na onda. Então, não tinha como pegar apelido, né? Mas isso me remete a uma outra pergunta. Você já era cristão já? Sim. Estudando fora do teu estado e conhecendo um lugar novo. Em resumo, foi difícil a adaptação? Em questão de escola, não foi tão difícil, que eu vim de lá, eu tinha 6 anos, né? Então, eu não passei nem pelo pré. Então A tua formação educacional foi toda aqui em São Paulo? Foi, toda aqui em São Paulo. Então, para mim, a adaptação já foi mais fácil, né? A adaptação minha difícil mesmo foi pregar. Foi por ser pregador. Porque chegou uma fase que eu não queria ser pregador, né? Acredita? Porque porque aí você vai entrando na tua adolescência, juventude, né? Sim. O que eu queria ser não era nem pregador. O que eu queria ser era cantor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, mas de pagode ainda. Não dá, imagina, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ó, deixa eu saudar um pessoal que tá aqui. Mudou até de assunto. Pelo amor de Deus. Sério? O Jefferson Fernandes colocou aqui: o Tony é uma calopsita. Ô, Gé, daqui a pouco eu vou dar aula pra você, eu vou te pegar, viu? Esse cabelinho dele, kkk. Edson Silva perguntou aqui: você torce pro Ceará? Não. Não responda essa pergunta, não. Tá, não responda essa pergunta agora. Essa pergunta é no final do programa. Ah, meu Deus do céu. É no final do programa essa pergunta. Alexandre Oliveira, a paz do Senhor Jesus, meus amigos. Antoniel, meu amigo cearense. Ô, meu gatão, tamo junto. Prega Deus demais. abençoe, Alexandre Oliveira. Então, assim,
O Antoniel, na escola, ele é o mesmo Antoniel que eu tô Isso. vendo aqui? Isso, a mesma coisa. Brincalhão, Do extrovertido, mesmo jeito. falava com todo mundo. Sim, na época da escola, às vezes que eu faltava, o pessoal ia me buscar em casa. Parece até piada. Ai, não, é mentira. Sério, por Deus, que não precisa, gente. Mentir, mas eu faltava na escola, eu ficava irritado. Eu falava pra minha mãe, não tem aula hoje. Aí, de repente, tinha uma galera me buscar em casa. Porque eu causava. Eu nunca ouvi isso, cara. Sério, eu causava. Professora minha, ela acabava a aula, ela me colocava no carro e me deixava em casa. Ela ia me buscar em casa e me... Tá. Pela essa minha afinidade que eu tenho pelas pessoas. Então, assim, a tua formação foi toda, educacional foi toda em São Bernardo. Sim. É que eu acabei atropelando um pouquinho aqui o andamento. Quando tu terminou a escola, Sim. aí tu já veio pra cá nessa situação que você colocou da Tatiana? Como que foi? Quando tu terminou a escola? Sim, terminei na escola. E aí eu já tinha terminado, já estava formado. Aí vim pra cá já e conheci minha esposa, né? Já tava formado já. Você tava com quantos anos nessa época? Vixe, cara. A minha esposa tava fazendo uns cálculos lá, eu nem lembro, sinceridade. Quando que eu vim pra cá. Não me recordo mesmo. Que eu casei... Vixe, a Tatiana tá assistindo, deixa eu ver. Tá, não. Ainda não tá. Ainda não tá. Porque Mas é bom garantir um investimento aí. É verdade. Eu casei em 2007, se eu não me engano. Foi essa faixa. Dia 9 de novembro de 2007. Eu nem me recordo quantos anos eu tinha. É melhor a Tati nem saber. E agora você falou da tua formação educacional, agora vamos falar um pouquinho de ministério. Legal. Como que começou o teu ministério? Porque todo ministério tem um começo. Tem um começo. Cara, foi um show. Até hoje eu me pergunto como é que começou. Porque foi um semelhante um choque de realidade. Eu já viajava nos meus 12 anos, desde os meus 12 anos viajava, mas era como se fosse uma brincadeira de criança. Uhum. Entendeu? Ia, pregava, já tinha uma essência legal, só que depois de um processo, meu pai mandou senta para aprender. Aí eu sentei para aprender, porque o meu tutor, um dos maiores pregadores para mim é meu pai, né? Meu tutor. Senta para aprender. Aí eu tive que sentar para aprender. Como meu pai é formado em filosofia, foi um dos meus professores de filosofia, eu sentei para aprender. Depois que eu sentei para aprender, ele falou assim, agora você vai... Aí foi daí que houve um estalo. Um start, né? Entendeu? Uhum. E é difícil ser filho de pastor? Nossa, é difícil. Vou fazer uma contra-pergunta. Eu diria que é delicado. É muito delicado, porque meu pai, ele sempre falava assim, ele sempre tem uma frase que ele dizia assim, seja você. Uhum. Rapaz, mas vão dizer que eu sou filho do pastor Antônio Soares, porque meu pai é muito conhecido, da Madureira, lá em São Paulo. Aí ele falava assim, seja você. Uhum. Não se escore em mim. É tanto que meu pai é Barbosa, Antônio Soares Barbosa. E o começo meu era Antoniel Barbosa. Aí eu peguei o Farias por causa da minha mãe. Ah, o Farias é da tua mãe. Da minha mãe. Uhum, entendi. Entendeu? Aí ele falou, não se escore em mim, vai por ti. Entendeu? Aí foi muito difícil. Aí foi um baque no meu ministério muito grande. E começou a... Até hoje eu não consigo entender como é que começou. Eu lembro a minha primeira pregação. Minha primeira pregação eu preguei, o tema era até engraçado, eu tenho esse esboço até hoje. Quem ri por último ri melhor. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Então meu irmão diz assim, ó, quem ri por último é porque não entendeu a piada. Exatamente. Não, eu prego sobre José. Cara, foi minha primeira pregação, foi tão difícil que eu enxugava o suor com a gravata. De tão desespero. E guardava no bolso do terno. Que igreja foi isso? A igreja do meu pai. Assembleia de Deus Ministério Madureira. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Foi muito terrível. Até hoje eu não sei como é que começou o meu chamado. Você só sabe que começou. Sim. Eu vim entender meu chamado devido a um processo que eu passei, né? Com 17 anos.
Eu fiquei cego, sabia dessa não? Hum, Cego, surdo, mudo e tetraplégico. como isso? Não sei, vou te explicar, foi mais ou menos assim. Do nada, meu pai fala, vamos pra igreja, eu falei que não ia, ele falou, tá bom. Deitei, quando eu acordei eu não enxergava mais, foi passando um processo. E uma noite anterior eu estava pregando uma vigília e Deus usou uma irmã e disse para mim que eu ia passar por um processo para entender o chamado que Deus tinha na minha vida. E nunca era para voltar para trás, porque no dia que eu voltasse para trás, Deus ia abrir a sepultura. Aí eu fiquei cego, surdo, mudo e tetraplégico. Fiquei quase um ano. Desse jeito, aí foi um dia, os jovens foram orar por mim, aí Deus falou para mim que ia me tornar de volta, para mostrar o processo que Ele tinha na minha vida. Meu Pai eterno. Agora, nossa, isso aqui me pegou um Jesus, pouquinho, tá? Eu falei para você que ia ter uns negócios. Me pegou um pouquinho. Só que tem um porém, eu não conto. Você não vai ver eu contando isso. Porque quando eu voltei, eu falei assim, André, quando eu voltar, eu vou usar isso como um macro para o meu ministério. Que é um testemunho forte. É, pancada, né? É uma pancada no meu ministério. Terrível. Que tal, e tal. Aí Deus usou uma irmã e disse assim, eu não te chamei para contar testemunho. Eu te chamei para pregar a minha palavra. Isso é muito forte. Cara, aí, desde então... E assim, já que você abriu o leque, você ficou um ano nessa situação? Quase um ano, 8, 9 meses essa faixa. 9 meses é bem compreensível, né? Se for o período de 9 meses mesmo, sim. é bem compreensível. É que eu falo um ano assim porque ainda teve um processo ainda de meio que recuperação, né? Porque você passa, é igual um coma. Você tá em coma, você volta, você sofre algumas coisas que você tem que passar, né? Caraca! E depois desse processo, tu continuou, tu voltou a pregar? Aí eu vim como uma bomba atômica, né? Mas na verdade, isso é uma bomba atômica até hoje. Para de graça. Aí a gente veio, nessa noite aconteceu todo esse processo, eu voltei. Aí Deus me deu uma visão que tinha aparecia um anjo com um machado na mão, batia na minha cabeça, que não é difícil errar, né? Né, André? Não é difícil errar. Não é difícil errar. Batia na cabeça. Ó, André, isso aí, essas ventas é maravilhosa. Aí batia na minha cabeça e colocava uns pergaminhos. Aí dizia, hoje eu tô te dando as ciências da palavra. Ah, tá explicado. Tá explicado, André, agora. Agora tá tudo esclarecido. Antes de você continuar, deixa eu só saudar o pessoal que tá aqui. Sim, maravilha. Vamos lá. Catiana, paz do Senhor, eu acho que é mais a Catiana, né? Porque o Paulinho não costuma entrar muito no Facebook. O Edson Silva colocou aqui gravata, em referência ao que você estava falando do testemunho. Aparecido Silva, o Meu Cido, brother. abraço Esse Cido. é meu brother, te amo, cara. Abraço Cido, Deus te abençoe. José Garcia, graça e paz, Olha shalom. aí, meu Deus. Abraço. Quem tá aí? Paulo Paulinho. Presa Rocha. Esse é meu brother. Paulo- Eu tive ontem com ele. Paulo teve aqui no Victorino Talk Show Ele também, é top, contou um ele é monte top. de Te história. amo, Paulinho. O Paulo é uma benção, obreiro. Um abração Ele é pro seu top, obreiro, ele você é é top. top. Você é terrível, obreiro. Então, você teve essa visão. Agora pra mim faz todo sentido. Aí ficou. Aí o que acontece? Até um período atrás eu dormia com a caneta na cabeceira. Porque às vezes eu dormia, eu li um texto, parece ter loucura. Porque eu começo a ler, agora que eu dei mais uma paradinha que a minha esposa dizia que eu tava ficando abitolado já. Eu começava a ler 11 horas da noite e terminava 4 horas, 5 horas da manhã. Lendo, estudando, sem parar. E aí eu dormia com a caneta na cabeceira da cama, porque às vezes eu tinha visão, eu pregando, aí eu acordava E escrever. escrevia. Não é Chico Xavier não, irmão. É bom que deixe claro que Deus ele trabalha assim, Trabalha. né? Ó, teve várias vezes, até mesmo, eu vim pregar aqui já, né, na época lá. Era na Dom Pedro ainda. Na Dom Pedro, na época, Uhum. que eu lembro como se fosse hoje o tema, era sobre o Rei Asa. Isso. Era sobre Era Rei Asa. isso, o Rei Asa. Era uma festividade dos jovens. Isso. Ali foi um dos pontos que seria bom até lembrar.
que eu li o texto, Deus, aí eu monto o estudo, os pontos primordiais do texto, aí dizia, Deus, agora eu quero a revelação, preciso. Aí eu dormi e sonhar pregando o texto. Aí acordar e rabiscar a Bíblia. Cara, isso é absurdamente fantástico. Até eu falo, meu Deus, é inexplicável. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, vamos tu prega desde os 12. Sim, sim. Houve uma diferença, eu até esqueci de perguntar isso pro Paulo, se bem que o chamado do Paulo não é só a pregação, né? Mas é o cuidar da igreja. Houve uma diferença na tua maneira de pregar depois que você casou? Boa pergunta. Houve? Nem na questão do pregar, mas no teu ministério, no contexto geral. Nossa, mudou muito. E parece que deu um up depois que eu casei, que assustador, absurdamente. Entendeu? Até meu jeito de pregar mudou muito. Mudou demais. Absurdamente. Totalmente. Até eu paro pra analisar, eu falo, cadê o doido? Porque eu era mais louco. Porra, tu era mais louco do que hoje? Mais louco. Hoje eu vejo, até vou citar ele, o nome dele, Ray Carmelo. Esse cara é um monstro em aplicação textual bíblica. É tremendo. Ele é diferente, viu, gente? Ele pôs o microfone e pôs os outros para pregar. Se você pegar um vídeo meu, eu pregando numa vigília, muitos anos, eu ainda tinha um cabelo baixinho. Cara, muitos anos, magrelinho, esquisitinho, eu pregava igual ele. Eu colocava o microfone na boca e mesmo estilinho. Porque essa fase de colocar o microfone na boca não é de agora. Essa fase é Alderino Nelson Rocha. Alderino Nelson Rocha que tinha isso. E o Alderino Nelson Rocha teve um processo que ele foi um macro em muitos ministérios. Igual o Eduardo Reis hoje. Então a gente tinha isso. Corria, era loucão. Eu nunca vi aquilo. Eu paro para analisar e falo, eu era doido mesmo. Mais do que agora? É difícil de acreditar, hein, Antônio? Sério? Eu era mais do que agora. Hoje eu tô mais tranquilo. Essa pergunta ela é boa porque assim, todo ministério ele começa e aí Deus vai preparando as coisas para que um relacionamento depois lá na frente se consolide. A gente tava conversando aqui antes nos bastidores. Você foi consagrado evangelista estando solteiro. Sim. Fala um pouquinho desse desafio aí. Porque é desafiador, né? Com certeza. Porque, tipo assim, é o filhinho do papai, né? É o filhinho do papai. Filho de peixinho filho de crente não é crentinho, não, né? É o filho do pastor. É filho do pastor. É igual a esposa, não tem nome. Já percebeu? É a esposa do pastor. E então era muito complicado. Só é por causa do pai. Só levantou por causa do pai. Entendeu? Então eu sofri muito isso. Eu sofri muito isso. Aí quando eu fui levantado, por mérito meu, eu fiz todo o processo. Terminei, me formei. E aí depois de ter se formado, fiz curso de obreiro, fiz capelania, missiologia. Então eu me aprofundei em cada ponto. Hoje eu sou mais aprofundado na área da hermenêutica, entendeu? Na área da exegese, interpretação textual. Então, na área da pregação é que é onde eu fui mais profundo. Mas eu passei por todas as etapas. Eu fui diácono, hoje em dia não tem mais isso. Né? Fui diácono, fui cooperador, fui presbítero, fui evangelista e hoje eu sou pastor. Hoje em dia... Então, o que você está querendo dizer em resumo é que um ministério, para ele se consolidar, ele não deve ser pulado etapas. Não, ele tem que passar por todas as etapas. Porque cada etapa tem um processo. Exatamente. Na época que eu dando aula, eu dando um seminário uma vez para líderes, eu falei que ministério é igual a pomba palestina. Você já ouviu falar da pomba? É muito fenomenal. A pomba palestina, ela tem as penas delas na traseira são 5. São 5 penas. Então é baseada em um ministério, 5 penas. Cooperador, diácono, presbítero
evangelista e pastor. 5 pontas. Se você arrancar uma delas, ela perde o equilíbrio. Já temos o próximo pregador do culto de obreiros, pastor André. Já, olha, nada. Mas então ela perde o equilíbrio, então tem que ter etapas. Tem que ter etapas. Gostei, André, dessa palminha. Não, o que você está falando é perfeita, é algo muito, muito interessante e algo que a geração de hoje perdeu um pouco. Perdeu muito isso. Perdeu não pular etapas. Sim. As pessoas estão pulando etapas e com todo respeito à geração que está vindo, sei que tem muitas pessoas que faz parte desta geração, que inclusive está online, não respeitar quem chegou primeiro. Cara, o Paulo Presa falou a mesma coisa aqui no programa que ele veio. É a pura realidade. Eu já cheguei em momento de olhar para pessoas, vigílias, tantas vigílias a gente pregou. Você sabe como que é o sistema de vigílias. Tem pessoas que não igual a nossa. A nossa foi fenomenal. Foi incrível. Incrível, aquela foi fenomenal. Mas, tipo assim, já que é o André que vai pregar, então eu vou dar minha melhor saudação. Vou mostrar que eu sou melhor do que ele. Eu já cheguei em ponto em vigília de chegar e ver os mais jovens chegando e dando aquelas saudações fenomenais que eu olhar e falar, meu Deus do céu. Aí eu pegar o microfone e falar, hoje eu quero pregar o cego de Jericó. Uma mensagem que todo mundo conhece. Aí eu vi a gente rindo, dizendo, eu não acredito que ele vai entrar por essa linhagem, porque é tão simples pregar o cego de Jericó. Só que aí eu trazer uma essência diferente que eles nunca viram. Aí dizer, o pastor, eu nunca vi isso. Eu falo, então respeita quem chegou primeiro. Porque é muito complicado. A gente já me perguntou se eu tinha medo dessa geração que está vindo. Não, eu não tenho medo, porque eu não conheço a Deus na teoria, eu conheço a Deus na prática. O problema de muita geração que está vindo é que conhece Deus na teoria, não conhece na prática. 18 pessoas estão assistindo aqui a gente. Quero saudar aqui o meu amigo pastor Leonardo. Pastorzão, Deus abençoe, um abraço pro senhor. Meu amigo Iago, meu parceiro, tá aqui também na live. Maravilha. Andréia, Reginaldo, meus amigos queridos, um abração para vocês. Deus abençoe. A Fátima Placidil também tá por aqui. Saudação de paz a todos. Lembrando sempre vocês, marque alguém aqui nos comentários, compartilhe a live com alguém, porque eu falei no começo que a resenha ia render bastante hoje e de fato tá rendendo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Assembleia dos Apóstolos. Meu Deus. Que é o ministério onde o Antoniel congrega, inclusive há bastante tempo. Quanto tempo já de Assembleia dos Apóstolos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Como que você chegou na Assembleia dos Apóstolos? Como que foi o teu começo? Você já era pastor quando chegou lá? Não, eu era evangelista. Você era evangelista. Aí, ó, interessante contar também. Quando eu cheguei, logo quando eu casei, eu procurei uma igreja do mesmo ministério que o meu. Com uma linhagem parecida. Isso, Só que eu queria literalmente a placa. Igrejas com a mesma placa. Só que quando eu cheguei, não tinha em Campo Limpo ainda. Agora tem. Agora tem. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou procurar uma igreja. Aí eu descobri a Assembleia de Deus Ministério do Apóstolo na época no Santo Antônio. Pastor Ailton Novaes, na época. E eu me identifiquei muito com ele porque era igual ao meu pai. O pastor Ailton Novaes, ele não tinha muito papa. Pum, acabou. Então eu vi muito com meu pai, eu me identifiquei. Eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E aí foi indo. Aí ele foi para Santa Catarina. Foi embora para Santa Catarina. Que é onde ele está até hoje, inclusive. Está até hoje. Uma mega igreja lá, preguei lá tremendamente. E aí o pastor Emerson, na época, era presbítero. E Deus honrou ele tremendamente, passou as etapas e virou pastor. E o pastor Ailton foi e entregou os ministérios, as igrejas, né? Falou, você vai ficar com cada igreja. E fez a proposta para o Emerson. E o pastor Emerson nos chamou. E aí foi uma honra. E estamos até hoje como vice-presidente do pastor Emerson. E é um muito bom, muito bom. Deixa eu saudar
Deixa eu saudar aqui o pessoal. O Edson colocou, o Edson Silva colocou aqui. Deixa o bigode, Farias, igual ao do Vitorino. Foi o que você falou. Eu falei pra ele isso. Falou Eu mesmo. falei pra ele isso antes da live. E eu falei pra ele assim, Antônio, não precisa nem responder que você é casado, irmão. Foi o que eu falei pra ele. Verdade. O João Carlos tá aqui também, a paz do Senhor. Rapaz, querido. E o Aparecido marcou o William Roja aqui, que é parceiro nosso também. Fala uma coisa pra mim. Como que foi essa mudança de evangelista para um pastorado? Eu vou ser sincero, pra mim não houve muito peso. Porque, tipo assim, por a gente já pregar, as pessoas já viam a gente como um pastor. Então não houve muito peso na mudança. Porque quando eu fui levantado como pastor, as pessoas chegavam e falavam, ué, você não já era pastor? Eu falava, não, eu era evangelista. Então, tipo assim, não teve muito uma pegada das pessoas assustarem com peso. Simplesmente continuou. Era algo que as pessoas já estavam esperando, mas você, por uma questão de não pular processo, foi Sim. sabendo administrar. Isso, de fato. Porque isso é uma coisa interessante, as pessoas querem muito alcançar o lá na frente. Mas as etapas que vêm antes... Não querem. Não quer ignorar as etapas que vêm antes, né? Tem um pastor que eu admiro demais pregando, Elson de Assis, inclusive esteve na nossa igreja. Ele pregou e disse assim, tem gente que nasce monstro. Porque monstro não nasce pequeno, monstro já nasce grande. E esse é o problema de nascer grande. É real. Muito bom. Então, assim, você pegou um processo de transição na Assembleia dos Apóstolos. Opa, sim. E como que foi esse processo para você que já estava ali acompanhando todo o andamento? Foi muito difícil. Tipo assim, de mudança de pastor aí, pastor Emerson. Cara, toda mudança de pastor ela é complicada. Nossa, eu já passei por isso em outro ministério e eu sei como é. Eu falo pra ele não tá assistindo, mas eu vou dizer isso aqui. Eu falo pra todo mundo isso. Falei uma certa feita pro Paulinho, um grande parceiro nosso. Dívida de gratidão. Se for resumir o Emerson, pastor Emerson da Silva, é isso. Dívida de gratidão. Porque na época que o pastor Ailton, ele saiu, ele com toda a igreja, ele falou que estava saindo, chorei. O pastor Emerson veio do meu lado, bateu no meu ombro. É uma sensação horrível, né? Nossa, muito ruim que você... Eu viajei com o pastor Ailton muito. Eu viajava muito. Uma sensação horrível. E aí, de repente, aquele cara que era meu companheiro falou, tô saindo. Não que eu tô criticando, não é uma misericórdia. Mas foi algo que aconteceu. Isso, um fato que ocorreu. Um fato que ocorreu. E aí o pastor Emerson chegou e me bateu no meu ombro e falou assim, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, mas a igreja vai sofrer um baque. Porque tá todo mundo se apegado ao pastor Ailton. Ao pastor Ailton. Ele falou, calma, tamo junto. Você é meu vice, antes de qualquer coisa. Ele já tava com aquilo na mente. Deus já tinha um direcionamento na cabeça dele. Você é meu vice. Beleza. No dia seguinte, a gente sentou na nossa mesa. Foi muito interessante. No dia seguinte, entre aspas, alguns dias, ele sentou na minha mesa e falou, vamos fazer um evento. Aí eu olhei e falei assim, Semana Profética. Você sabe muito bem. Estive na Semana Profética ano passado, inclusive. O pastor André estava comigo. Foi o 11º ano. Isso. 11º ano de Semana Profética. E aí o pastor Emerson veio e falou, vamos pra cima. E começamos a trabalhar. E a igreja foi uma potência. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. O Emerson foi uma transição muito difícil. Mas o Emerson foi um pai, um apóstolo pra mim. Porque assim, a Bíblia fala em Romanos capítulo 13 que quando se muda a autoridade, muda-se a lei. Sim, muda o sacerdócio. Muda o sacerdócio, muda-se a lei. E essas transições, eu tô falando isso porque eu já passei por isso também, gente. Essas transições, elas são muito delicadas. Nossa, não. E você precisa saber como trabalhar essas transições. Nossa, porque tipo assim, é decepcionante. A gente se sente
E ainda mais quando a gente já sabia o que ia acontecer. Exatamente. Entendeu? A gente sabendo o que ia acontecer. Já tinha uma noção do que estava por vir. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que eu até perguntei isso antes da gente entrar ao vivo aqui, e eu acho que é uma coisa legal. Eu conheço o teu ministério como sempre na itinerância. Sim, sim, sim. Você começou primeiro como itinerante antes de ser pastor, vice-presidente de igreja. Sim, sim. Certo? Porque é o que eu disse pra você. Eu tenho profissão. Isso é fato. Tem gente que falou, não, Antoniel, profissão? Não tem. Eu tenho profissão. Eu sou web designer, monto site. Uhum. E além de tudo, eu sou eletricista industrial. Predial, residencial. Ó, tô fazendo comercial. Tá fazendo merchandising. Então, tipo assim, essa área a gente entende. Só que ainda, tipo assim, nunca deu tempo. Trabalhei muitos anos numa empresa, mas nunca deu tempo de ficar fixo. Porque o ministério sempre falou mais alto. Sempre foi. E Deus sempre falou, e até hoje, esse processo de pandemia, eu vejo isso acontecer. Deus usou um profeta e disse, eu vou cuidar de ti. E hoje eu sinto o cuidado de Deus fenomenal. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Qual o maior desafio de uma itinerância? É o começo. Porque uma coisa é eu estar 24 anos, que aproximadamente é isso, que eu já até parei de contar. Uma coisa é eu 24 anos, outra coisa é alguém começar agora. Porque o cartão de visita do itinerante é a pregação. Então, pra mim é mais fácil. A gente tem uma amizade fora do comum, nós Fora dois. do comum, Tanto aqui com o microfone como pelo WhatsApp, você sabe disso. Sim. Se eu entrar pelaquela porta, o Toniel tá ali, entra aqui, sobe aqui. Porque a gente tem uma amizade, você conhece a minha vida, sem escândalo, você conhece a nossa vida. E eu venço, Paulo Presa fez muito isso, faz isso ainda, pastor Eliseu. Muita gente, porque a gente já... as pessoas já gostam da gente e vê que a gente não vive uma vida de escândalo. E outra coisa é um itinerante estar pelaquela porta que você nunca viu. Exatamente. Pegou a visão? Sim. Aí ele chegar e falar, você é o quê? Sou itinerante. Você prega? Você só vai perceber que ele é pregador quando ele pegar o microfone. O maior desafio do itinerante é o começo. Isso, é o começo. Pra mim faz muito sentido essa declaração. Porque eu acho que não é só o pregar, mas é a formação do cara, é a igreja onde o cara vem. Sim, é tudo isso. Vários, que nem várias coisas. É que nem eu falei pra você que depois daqui eu vou dar aula. E eu falo pro rapaz, inclusive ele tá aqui, ele apareceu aqui, o Jefferson. Eu falo pra ele, pastor, eu quero ser pregador. Eu falo assim, tá bom, você vai ser, mas o começo vai ser difícil. Porque a gente já tá ciente. Uma coisa, Vitorino, é olhar pra você, olhar pra alguém que eu sei que prega e indicar. Vitorino, leva esse menino, que esse menino é bom. E é uma coisa tão normal que a gente faz. Eu já fiz isso, você também. Sim. Um amigo meu fez isso com um pastor amigo nosso, inclusive, que é o pastor Wander. Ele falou assim, cara, você já viu o pastor Wander pregar? Eu falei, cara, eu já vi o pastor Wander pregar e ele é top. Não, porque eu tô pensando em trazer ele aqui e tal. Eu falei, pode levar que é show. E aí é legal de ver o pastor Wander indo lá na igreja, que eu fui pregar lá já, inclusive, e Deus usando o pastor Wander lá pra uma indicação nossa. Sim. Nossa, dentro fenomenal. daquilo que você tá falando. Sim. Eu conheço, eu sei da índole, eu sei do caráter, isso mesmo. eu sei da formação. Então, realmente não é o fim, é o começo. É o começo. Porque depois que você tá numa posição de itinerante, fica mais fácil. Porque todo mundo vai te olhar e vai dizer assim, porque querendo ou não, chega em Campo Limpo, qualquer igreja, diz, você conhece o Antoniel? Conheço. Entendeu? A outra coisa é olhar e tipo assim, que nem o Fernandinho da nossa igreja, o músico. Fernandinho. Prega demais. Só que ele tá ali. Eu falei, eu vou te dar uma força. Uma coisa é dizer assim, o Fernando. Então o começo é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado o itinerante. Uma outra coisa que eu acho interessante você falar é como você, depois de já casado, conciliar as duas coisas. Sim, Porque veio primeiro o casamento, depois veio a tua filha. E querendo ou não, a família, ela consome tempo, né?
Nossa, sabe o que é o mais difícil? Eu falo para os meninos que é itinerante. O mais difícil é você entrar num quarto do hotel, depois de pregar, ver todo mundo pegando seus carros e indo para suas casas. E você indo pro hotel e conversando numa live com a sua filha ou com a sua chamada de vídeo com a tua esposa e com a tua filha. Porque tem gente que diz assim, eu não vejo a hora de ser itinerante. Você fala, então vai. Você tá entendendo como funciona a situação? Sim. Eu não vi minha filha andando. Verdade. Sério. Eu só vi participar do aniversário dela no quarto aniversário dela. Porque nos outros anos estava sempre viajando. E em que momento você conseguiu encontrar um determinado equilíbrio nisso? Porque também tem a questão de você acompanhar o crescimento dela, a formação dela, né? Com 7 meses ela não me conheceu. Eu olhei e falei, tem outro pai aqui? Você me Gente, que eu faço é que piada. Vocês não conhecem a filha dele, tá? Só que a filha do Antoniel é a cara dele. É a cara dele. Não tem essa conversinha de outro pai, é resenha sua. Porque a filha dele é igualzinha a ele. Igualzinha. Verdade, ela gosta do É tipo Vitorino. um chaveirinho. E ela acha interessante o teu bigode. Ela fala, pai, o bigode dele Na verdade, legal. você é o único que... Você é um dos poucos que falam do meu bigode. Mas enfim, Aí, segue o jogo aí. aí tipo assim, é difícil. Agora não, que minha filha está com 9 anos. Ela fala pra mim que... Eu falo assim, filha, vamos ver o pai pregar? Acho que é a única que não gosta de ver eu pregar. Eu gosto também, tá? Para de graça. Eu gosto também. Aí, então, a gente aprendeu a conciliar isso. Uhum. É. Entendeu? Tem que aprender a conciliar isso. Tem que aprender a conciliar isso. Porque, tipo assim, quando eu não tô viajando, eu tô saindo com a minha esposa e com a minha filha. Porque tem itinerante que não. Ah, não. Minha esposa já entende meu chamado. Entende, mas ela não é sozinha. Você entendeu? Até porque é uma só carne, né? Você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, porque primeiro é Deus, depois família, depois ministério, para depois ser igreja. Então você tem que conciliar isso. Você tem que conciliar isso. Isso. Viagem, voltou, vamos comer alguma coisa? Vamos no shopping? Vamos fazer isso? Então, tipo assim, concilia. Uhum. Porque se não tiver isso... É. Quero saudar aqui o nosso parceiro William Roger. Cadê? Tá aqui na live. Ele colocou aqui um Eleb. Ele colocou, Ô Vinicinho. colocou um Eleb aqui. Calaceia. 17 pessoas estão assistindo, gente. Meu Obrigado Deus. aí pela audiência de todos. O Aparecido colocou aqui. É verdade, estou no início. Muito difícil. O Aparecido tá no início. Ô, Cido. Seu fanfarrão. Ô, Você é um fanfarrão. O Cido vai estar aqui também em breve, viu, Cido? Vou trazer você aqui Como para é que contar o teu Danilo, como testemunho. é que o Danilo fala? Quero ver você aqui. Quero ver você aqui, boa. Quero ver você aqui, hein? O Cido tem um testemunho terrível Nossa, também. o Roger também é muito Pra top. contar também. Ó, o e vai tá Vinicinho aqui. também tá aí, o Vinicinho. Eu quero saudar os meus amigos Alexander. Alex, um abração, Deus abençoe. Tiago Placidino. Tiagão, um abração pro seu irmão, Deus abençoe. Placidino é parceiro nosso lá no Calejados. Antônio, tá chegando no final do programa. Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu acho que ela é um pouquinho polêmica, eu acho. Nossa. Ministério é vocação? Cara, tratar ministério como vocação é complicado. Porque eu acho que ministério é uma dedicação maior. Não adianta, que nem teve um amigo meu que falou pra mim que prega, mas não gosta de ler Bíblia. Eu falei, então você não é pregador. É sério isso? Sério. Teve outro que eu dava aula, eu falei assim, ele falou, pastor, eu quero pregar, tal, eu quero aprender sobre homilética, a arte de pregar, então vamos pra cima. E aí, nos primeiros inícios, ele parou e disse, não quero mais não. Por quê? Porque pregar é complicado. Então, tipo assim, pregação... A minha pergunta, ela é nesse sentido. Porque pregação não é vocação, ela é dom. Uau! Uau! Pregação, ela é dom. Já nasce com você. Já nasce com você, não adianta. Eu concordo plenamente com isso. Entendeu? Já nasce com você. Não adianta, você já nasce com esse desejo. Uhum. Meu primeiro presente, meu pai me deu um microfone. Mas você é pequeno, só um parênteses. Você já falava alto assim, já? Você fala alto. Cearense. Desculpa, gente, é por conta das origens, né?
Mas aí, e com o microfone tu pregava pras paredes de casa? Nossa! Porque o começo é assim, né? A gente prega pra parede, prega com... boa essa pergunta. Prega pra TV. Eu pegava o cachorro, na época eu tinha um pitbull branco, colocava ele no sofá, porque vivia em casa, né? Muito limpinho. Colocava no sofá e pegava um sobrinho meu, colocava minha sobrinha e começava a pregar. Aí quando chorava, eu dizia, tá sentindo aí? Acredita, André? Cachorro latia, eu dizia, tá dando glória. Ai, muito Pegava, bom. eu também usava papel de bala. É legal, olha lá, tô risado. É mesmo, Eu pegava, André, papel de bala. É muito legal. Cara, eu lembro disso, eu dou risada. Cara, eu não acho, eu acho isso... você me fez lembrar de uma história que o Bispo Tiago contou pra nós no acampamento, que ele foi no monte e pegou pras pedras. Lembra disso, André? Não, mas cada um tem os eu vou trazer o Bispo Tiago aqui pra contar essa aqui. história. O Bispo Tiago é parceiro nosso também. Cara, é muito louco. Pregar com papel de bala. Os caras perguntam, como que era isso? Eu pegava o papel de bala e falava assim, como que era? Tipo assim, tipo aquele Sete Belo. Vamos supor, Sete Belo. Essa bala é muito boa, inclusive. Nossa, é a melhor que tem. Comercial, ó. Aí eu pegava... Exatamente. Pegava a Sete Belo e, tipo, por exemplo, essa aqui é a Sete Belo. Tem uma composição de... Aí eu vinha trazendo os ingredientes. Vai, pega! Acredita, cara, né? na verdade, isso não era uma formação de pregador, isso era uma formação daqueles caras que ficam vendendo coisa no mercado, mas a mesma coisa, é isso mesmo. Aqueles caras que vão vendendo coisa no mercado. Tipo, falava assim, a pregação é eloquência. Nunca foi, né? Nunca foi. Pregação nunca foi eloquência. É claro que assim, eu acho assim, você saber falar bem, isso é um adicional. Sim, de fato. Isso é um adicional. Claro. Mas o que vai salvar e trazer cura no coração das pessoas... O que me entristece... É a palavra. Muitas vezes é a mudança que as pessoas fazem na voz. Já viu, André? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Não, tipo, você tá com a paz do Senhor mesmo. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor para os irmãos. Parece a voz do André Matias, né? Isso. A paz do Senhor, irmão. Eu, aparentemente, André, eu não tenho voz de pregador. Minha voz é esquisita, eu falo alto. Mas você chama atenção com a tua voz. Sim, tem esse detalhe. Isso. Chama atenção. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho voz de pregador. Eu queria ter uma voz do André Matias. Júnior Trovão. Júnior Trovão. Cara, o Júnior Trovão. Não, você é louco, é um absurdo. É irreconhecível a voz daquele cara. O Elson de Assis. Cara, não dá. Minha voz é esquisita. Ih, rapaz, tem um outro pregador também do Gideões que me fugiu o nome dele, que a voz dele também O pastor que faleceu, o pastor Antônio. Antônio Silva, né? Antônio, eu esqueci o nome. É Antônio. É Antônio Silva, eu acho. Aí, cara, o Genival Bento, a voz de Genival Bento, eu acho fenomenal. Eu tenho 12 temas de DVD. 12 temas. Lá na minha casa, não vendo nenhum. Por quê? Porque eu não gosto da minha voz. Eu não aguento me assistir 1 hora. Você não tem esse costume de, tipo assim, você pregou no lugar, eu tenho isso. Quando eu prego aqui, principalmente, de pegar e assistir a pregação depois? Sim, pra pegar os erros. Pra falar, pô, talvez eu poderia ter falado alguma coisa aqui. A Tati é assim, minha esposa. A Tati é assim, quando ela chora na minha mensagem, eu falei, chorou, ela fala, não, é que eu só pus o dedo no outro pra dar uma forcinha na tua mensagem. Eu, quando eu prego perto dela, eu pergunto pra ela, e aí, como é que foi? Porque a pessoa que tem que dar nota na sua mensagem é a tua esposa. Porque ela vai saber medir aquilo, né? Isso, ela vai dizer, Antônio, você poderia ter melhorado aqui. Então é aí que vai ter aquele... exatamente. Entendeu? Porque eu odeio minha voz, eu acho minha voz muito ridícula. Depois, assiste a live depois do programa. Tá amarrado, eu vou compartilhar, mas não vou assistir. Deixa eu saudar o pessoal que tá aqui, ó. Sim. O Edson Silva colocou aqui, vai pro exército, Farias, com essa roupa. Você viu? Eu sabia que alguém ia falar disso na live. Tinha que falar. Eu tinha certeza absoluta. O Aparecido Silva colocou aqui, amém, meus amigos, vocês são do céu. Abraço pro Cecito, você é top. Mandar um abraço aqui pro pastor Marcão, missionária Rose, Marcão, você é bênção, Deus abençoe. Evangelista Eduardo Barros colocou aqui um amém, Deus abençoe. O Aparecido da Silva fez uma menção aqui ao Edson. A Larissa colocou aqui, lembrei disso também, da referência que eu falei do Bispo Tiago, que ele trouxe essa palavra no acampamento de jovens para nós. O Aparecido colocou aqui, eu pregava pros
pros carros do pátio do ferro velho do presídio. Olha. Olha só, é mais... Sidão, que isso? Eu não sabia dessa Sidão não. já deu uma introdução aqui, vou Já. trazer ele no Victorino Talk Show aqui pra contar esse testemunho. Eu vou fechar, antes da gente entrar, eu tenho um quadro aqui, o Antoniel, que é o direto e objetivo, tá? Sim, meu 20 perguntas, você vai responder. Eu esqueci de falar isso pra você antes. Você não falou, cara. Mas todo o Eu sou muito programa, ruim nisso. todos os convidados que vêm aqui Eu sou respondem muito ruim nisso. o direto tomar uma objetivo. água pra Pode dar tomar, pode tomar. Enquanto você toma uma água, eu vou mandar essa aqui pra você, que é uma pergunta do Edson Silva, que tá aqui na live com a gente. Ele perguntou aqui qual mensagem abalou o seu ministério. Eu vou trocar essa palavra abalou por marcou. Marcar meu ministério. Cara, Marcou. a mensagem que marcou meu ministério foi uma mensagem que eu tenho, que eu falo que você sabe muito bem as frases dos pregadores, é a carta na manga. Quero que você arranque. Todo mundo tem. Tem. Todo mundo tem. Foi Isaías capítulo 6, que eu prego sobre adoradores do trono. No ano em que morreu o rei Isso, Uzias, eu vi o Senhor assentado. e tal, eu falo do trono. Marcou, essa marcou por quê? Porque eu fui convidado para pregar numa vigília, Jefferson Silva, um dos melhores pregadores que tem em Santo André. E aí, eu fui pregar na vigília, e ele sempre era o primeiro pregador. Qualquer pregador que ia, ele sempre era o primeiro pregador. Márcio Farias, sabe o Márcio Farias? Márcio Pregou Farias. muito na vigília dele. Grande homem de Deus também. E aí o Márcio, aí ele pregava sempre a primeira mensagem. E pregar depois dele é muito complicado. Porque o cara prega na vigília dele, a primeira mensagem, e o povo vem com ele. Cara, ele termina a mensagem dele é 30 minutos. Mas o povo tá tomado pela glória. Na hora que ele tá pregando, o meu irmão olhou pra mim e disse, vamos embora. Acredita? Acredito. Vamos embora. Aí, André, e eu quieto. E eu tinha preparado a mensagem. E do nada, inclusive eu fui conhecido em Santo André devido a essa mensagem. E aí, de repente, Deus falou, Isaías capítulo 6, adoradores do trono. Preguei. Cara, mas foi uma essência. Foi uma mensagem que é a única mensagem que eu não formulei. Exemplo, que eu não reformei. Porque toda mensagem a gente pega e fala, eu poderia colocar isso, então na próxima vez eu vou fazer isso. Eu não mexi nela. Né? Adicionar, eu não adicionei ela. Do jeito que eu preguei, eu tenho ela até hoje. Porque é uma das melhores mensagens que me marcou. Glória a Deus por isso. Bom, estamos chegando ao final do Victorino Talk Show aqui, mas antes de encerrar, vamos para o direto e objetivo. O pastor André vai mudar a vinheta para que nós possamos ir para o direto e objetivo. Antônio, são 20 perguntas. Nossa, pega leve. Não, eu vou pegar leve. Pergunta é tranquilo. Todos os convidados que vieram aqui responderam elas e todos foram bem. Maravilha. Então acredito que você vai bem também. Vamos tentar. Tá pronto? Vamos começar então. Primeira pergunta. Um filme. Um filme, Paixão de Cristo. Porque toda vez que meu irmão assistia, eu via ele chorando. E ele era usuário de droga. 7 anos. Meu Deus. E foi através desse filme que ele voltou. Um lugar que deseja visitar. Israel. Eu tenho um sonho de minha filha ter 12 anos, eu ir batizar ela no Jordão. Parece loucura que eu tô dizendo, pastor, mas você tá com heresia. Não, é meu sonho. Não é questão de um negócio que vai mudar meu ministério, não é um sonho. De ver minha filha entrando dentro do Jordão. Cara, você já respondeu uma outra pergunta aqui. Aí, André! Você olhou o roteiro, não é possível. Você olhou o roteiro. Uma pergunta muito boa, André. Terceira pergunta. Essa aqui é boa. Última aglomeração antes da pandemia. Última aglomeração foi numa vigília lá no Paulista, numa casa. Tinha 52 pessoas. Eu peguei Covid. Verdade? Verdade. Voltei. Antes da pandemia. Antes da pandemia? Antes da não, pandemia. Tô falando depois da pandemia. Não, tô falando antes da pandemia. Antes de tudo isso. Tá. Antes de março de 2020. Caramba, meu. Num culto, você tá falando? Não, pode ser um culto, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Foi no Dia das Mães. Lá em São Bernardo do Campo, que nós se reunimos para fazer a festa, o Dia das Mães. E aí, tava toda a família reunida.
Mas a família mesmo reunida. Acho que tinha o quê? Umas 35 pessoas dentro da casa, só da família. Só da família? Só da minha família. Um pastor referência? Meu pai, Antônio Soares Barbosa. Bom, um sonho você já respondeu, que era essa próxima pergunta, você já acabou de falar. Estou, Bicho ligeiro, estou, caramba. Vai virar meme isso aqui, estourei. Bicho ligeiro, cara. Aff. Uma comida. Uma comida, cara, se eu falar você vai rir. Macarrão com carne moída. Cara, eu gosto de macarrão, mas eu não sou fã de macarrão com carne moída. Ou macarrão com salsicha, molho de salsicha. Vou até pedir. André, liga pra Tati aí. Liga pra Tati e manda fazer pra nós comer agora. Próxima pergunta. Uma comida que você não come de jeito nenhum. Essa eu respondo com todo gosto. Eu vou pôr o celular aqui. Eu tive na Bahia. Você não vai falar do acarajé, né? Posso terminar de falar? É porque tem baiano aqui na casa do pai, rapaz. Não, eu posso ter... Não, pode. Eu amo os baianos. Vai, fala. A maioria na Bahia. Eu tive na Bahia, em Feira de Santana. E aí o pastor falou pra mim assim, o senhor já comeu acarajé? Falei... Marca a Catiana aí, Marca a Catiana aí, André, por favor. Calma, deixa eu falar. Aí eu falei assim, não, vamos comer? Vamos. Cheguei lá pra comer. Aí a baiana, que o melhor acarajé é da baiana, olhou pra mim e falou, quente ou frio? O André tá chorando de rir aqui no backstage. Já entendeu, né, André? Aí eu falei, frio não deve ser muito bom, porque eu não gosto de coisa gelada. Falei, quente. Quente. Ai, caramba. Quando eu fui comer, chegou a arrancar o céu da boca, de tanta pimenta. Cara, e eu não sou chegada a pimenta de arrancar o céu da boca. Entendi. Por isso eu não... E aí eu falei, acarajé nunca mais. Cara, você fez eu lembrar de uma história. Vomitei o hotel inteiro. Ano passado, pouco antes de entrar na pandemia... O André tá até tossindo de rir ali. Antes de entrar na pandemia... Você é forgado, hein, André? O meu pai também nunca tinha comido acarajé e ele pediu uma barca de acarajé. A minha mãe vai lembrar essa história. A minha mãe não tá aqui na água, mas ela vai lembrar. Cara, ele deu uma mordida. O problema é essa mordida. Ele deu uma mordida e falou assim, opa... Porque assim, o acarajé, pra quem não sabe, ele é um bolinho. Eu não sei nem como que é o acarajé, por causa que eu não senti o gosto, André. Eu não sei nem que gosto que tem tem acarajé. É um bolinho que ele tem um condimento dentro dele, como se fosse um recheio. Só que não dá pra decifrar o que tem nesse recheio, entendeu? Pastora Catiana, que é baiana, desculpa, mas é isso aí. E aí, cara, ele comeu um só. Ele comeu um só. E aí, inclusive, a própria pastora Catiana foi lá em casa. E a minha mãe disse pra ela, olha, pode levar isso aqui que ninguém vai mais comer. Cara, eu não... Por isso que eu não como. Porque eu não como mais nunca. Porque eu não sei que gosto tem acarajé. Não sei como tem acarajé, Quero saudar aqui o Bispo Ricardo, Bispo Michele. Um abração pra vocês, Deus abençoe. Próxima pergunta. Manda. Louvor do momento. Um louvor do momento? Um louvor que você está escutando diariamente nos últimos tempos, nas últimas semanas, assim. Aquele Não Abandone o Barco, não sei se Você não vai parar. Você não vai parar. Samuel Messias. Isso, e Valesca. Valesca, né? Valesca Maiara. Isso. É aquele... Árvore Cortada. Árvore Cortada. Bons louvores. Um livro. Um livro? Olha, eu sei que você lê bastante, mas... Eu amo. Cara, um livro que você leu e... O Culto Segundo Deus. Augusto Nicodemos. Caramba. Ele traz, baseado no livro de Miqueias. Um Culto Segundo Deus. Forte. O outro é Timothy Kelly. O Profeta Pródigo. Que é sobre Jonas. Uma meta a cumprir esse ano. Uma meta para cumprir esse ano vai ter para deixar crescer o bigode. Meu Deus, comprar minha casa em Fortaleza, do lado do meu pai. Mas você não vai embora pra Fortaleza não, né? Não, fica tranquilo. Tá. É pra nós passear. Tá. Aê! Pode colocar palmas aí, pastor. Palmas. Aê! Aí eu gostei. Meu pai mora 5 minutos da praia. E praia em Fortaleza é top.
Aí eu gostei. Da Candarabia. Como é? É leve. É leve. Calacia. Ó, essa pergunta aqui é boa, cara. O que você deseja ser daqui 10 anos? Meu Deus. O que eu desejo ser daqui 10 anos? Inclusive eu tava conversando. Porque daqui 10 anos... Tu já vai estar quase vou no... tá um cagá. Que daqui uns dias eu tô com 40 anos. Uhum, é. Entendeu? Sim. Cara, eu chegar num púlpito velhinho, André. Ah, velhinho não, que tu Não, vai estar tipo com... assim... Tu não vai estar nem com 50 ainda. Não, mas eu vou estar pra lá. Cara, vamos Tu colocar, daqui uns dias eu tô com 40, eu tô com 50 anos. Tu vai estar com... Nem com 50 tu vai estar ainda. Mas tipo assim, alguém olha assim e diz assim... Cara, for pregar e diz assim... Tá vendo esse velho ali? Esse senhor de idade. Esse senhor de idade aí... O cara é doido. Cara, tu vai continuar... Né, André? Cara, tu vai ficar mais engraçado ainda quando tu ficar Vai velho. ficar muito louco, cara. Vai ficar muito louco. Eu imagino eu bem velhinho entrando na igreja, alguém olhando e falando... Não acredito que esse cara tá vivo ainda. É um mito! Mito! Eu tenho um amigo meu que quando eu prego ele grita... Mito! Essa pergunta aqui é boa. Uma pessoa que você deseja conhecer pessoalmente. Uma pessoa que eu desejo... eu não vou espiritualizar, né? Não, pode ser qualquer pessoa. Eu não vou espiritualizar. Parece... É loucura que eu vou dizer. Meu maior desejo de conhecer é o Will Smith. Parece doideira, Will Smith. Achei interessante. Porque eu li a história do Will Smith e falei, fenomenal. O passo, se tiver oportunidade, estuda a história dele. O passo que ele deu na vida dele, ele era um cara falido. E hoje é um ator fenomenal. Uhum. Meu maior sonho é conhecer o Will Smith. Muito bom. Resposta interessante. Seu lema? Meu lema é o lema do meu pai. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Muito bom. Alguém, por favor, coloque isso nos comentários aí. Gostei dessa, gostei. Ó, essa próxima pergunta aqui deu um buchicho semana passada aqui com a Bispa Sueli. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Eu sou sincero. Parece que não, mas eu sou muito sincero. Mas assim, sincero realmente... Sim. De sinceridade. Ainda mais se eu olhar e falar assim, aí, como é que eu tô? Você tá feio, cara. Não tem... Eu vou falar o quê? Eu tô magro, não, você tá gordo. Ué, André. Sou muito sincero. Pregou bem? Não, pregou não, cara. Você pregou ruim. Tá, vamos pra... Ô, pastor, o senhor pregou muito. Preguei não, cara. Foi horrível. Entendi. Entendeu? Eu sou muito sincero. Ó, agora essa é ao contrário. É uma qualidade, é a sua maior qualidade que é um defeito. Quando eu acordo. Por quê? Muito chato. Então Eu sou horrível. Tamo junto nessa. Minha mulher fala, cara, se todo mundo que visse você dando risada, rachando o bico de tudo, visse você acordando, você é maluco, não dá certo não. Eu sou o ó. Ainda mais que, tipo assim, a minha noite foi uma porcaria, sabe? Uhum. Sabe Não como que conseguiu não conseguiu dormir direito, Isso, né? São José. Não precisa nem... Não precisa nem dar referência. O pastor André mora lá. Né? Então... Né, André? Precisa falar mais alguma coisa, André? Todo dia acorda bravo, né, André? Mas tudo bem, vamos lá. Ó, essa pergunta aqui é interessante. Estamos já na 16ª, tá acabando já. Uma data que marcou sua vida. Uma data que marcou minha vida são 2. Meu casamento e o nascimento da minha filha. Marcou. Porque eu tava saindo pra pregar. E ela disse, estou grávida. E aí congresso de irmãs. Aí eu preguei, eu não sabia o que era. Aí eu preguei no meio de deserto, ainda a princesa de Deus. Foi essa a mensagem. Eu preguei sobre Esté e sobre Sara. O nome da minha filha é Sara Radassa. Referência. Fiz um mexão. Sara. Referência. Ó, a próxima pergunta é... Eu não sei se você vai responder. Time do coração, tem? Tem um favoritismo, né?
Não é que seja... fanático. Favoritismo. Tricolor, né? Ô, Tua camisa aí, cara. ninguém reparou. Se fosse... É lógico que eu Ninguém reparo. reparou. Ninguém reparou. Mas tudo tá, já Não, entendi. é tipo assim... Não, não que- entendi. Tu torce pro Fortaleza. Tricolor. Não, tipo assim, porque a minha família inteira é tudo São Paulino, né? Tipo, Ah, não que eu tá, sou entendi. um fanatismo. São Paulo! E não, segue o líder. Você tem um... Segue o líder. São Paulo! Tu tem um... Entendeu a referência, segue o Tu tem um... Ah, entendi. É uma Entendeu? preferência. Não que eu sente assim pra assistir e dizer, vou assistir. Não. Ou o São Paulo tá jogando, legal, tomara que ganhe. Entendi. Entendeu? Não Entendi. fanatismo. Versículo favorito. Versículo favorito, mano. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Programa favorito de TV. Jô Soares. Era muito bom, né, cara? Essa é uma coisa que essa geração atual não pegou, né? Jô O Soares. programa do Jô. Jô Soares. Era um programa de humor, porém sério, né? O Danilo Gentili foi a mesma coisa. Só que o Jô Soares foi ele que trouxe o talk show. Com todo para o- respeito aí ao próprio Danilo, Sim, sim. ao Fábio Porchat, que fez um programa excelente na Excelente. Record por alguns anos. Até o nem- Adnet também. O né? Adnet por um tempo. É porque eu sempre gostei de programa de talk show. Até os americanos. Assisti Uhum. o Picou. Mas assim, aqui no Brasil ninguém vai conseguir fazer o que o Jô fez. Não. É ele que trouxe o talk show para o Brasil, né? O programa do Jô é praticamente... Tem um programa agora do Pedro Bial, né? Que é o Sim, Conversa mas o com o dele Bial. não dá. Mas No dele igual o não programa dá, do Jô, não dá. infelizmente não vai ter Eu mais. tenho foto com ele, né? Ah, você tem foto com ele? Tem, meu irmão tem foto com ele. Porque, tipo assim, eu cheguei aí num programa dele que admirava muito a inteligência, até Uhum. hoje. Mas ele é ateu. Não sei se ele é ateu. Todo mundo diz, mas eu não sei. Mas eu não falo em questão de cristianismo, eu não falo em questão de crença, mas eu falo de inteligência. Sim. Eu não admiro muitas vezes as pessoas pela crença, eu admiro as pessoas pela inteligência. E é a inteligência que me chama a atenção. Entendeu? Mas ele não é crente, mas é inteligente. Então a inteligência, muitas vezes, é o que me chama a atenção. Última pergunta. Uma palavra que te define. Cara, aí pegou, hein? Uma palavra que me define Uhum. é alegria. Também acho. Alegria. Eu costumo sair de casa dizendo assim, os outros não precisam saber o que eu tô passando. É. Então, eu vou falar igual o Wander. A gente tem que falar do Wander, né? Por que a gente tem que falar do Wander? Ô, Wander, você vai ter que pagar o cachê pra nós, hein, Wander? Ele vai estar aqui em breve. O Wander falou algo na administração dele, que eu sou muito fã do Wander. Dele e do Edivaldo. Me leva mais vezes, hein, Edivaldo? Me leva mais vezes, hein, Wander? Você é muito folgado, cara. Ei, mas não, aqueles caras não precisam nem eu- convidar, a gente é, vai. a gente vai, é tá, verdade. eu falo brincando, ele sabe disso. O Wander, ele pregando na nossa igreja, ele disse algo que aquilo me marcou. Ele disse assim, ó, às vezes o que a gente usa é uma defesa. Uhum. Às vezes a pessoa é ignorante, mas é ignorante, é porque é uma defesa. Mas a pessoa é assim, é uma defesa. O Antoniel, ele falou mesmo, ele me chama de Otiniel. O Otiniel, a gente vê ele brincando, dando risada, abraçando todo mundo, mas a gente não sabe o que ele passa. Porque isso é uma defesa. Porque isso é uma defesa. E literalmente é uma defesa. Às vezes eu saio de casa, às vezes estou muito chateado com situações. E aí eu paro e digo assim, os outros não tem nada a ver com a minha vida. Eu olho para minha esposa e falo, os outros não tem nada a ver com a minha vida. Eu falo, verdade. E aí eu pego não que isso é uma capa, não, uma defesa. É defesa. Eu pego isso e me transformo em uma alegria e vamos para cima. Então é isso que eu tenho. Até o Bruno Oliveira fala que eu sou fora da caixinha. Porque é uma defesa. É uma defesa. Eu tenho isso como defesa. Pastor André, palmas para nosso convidado de hoje. Maravilha. Pastor André Matias. Pastor Antoniel Farias, meu amigo, obrigado pelo seu Tamo convite. junto, chefe. Foi um prazer Prazer é todo nosso, você sabe. poder bater esse papo contigo, poder conhecer um pouquinho da tua história. Obrigado. O intuito do programa é realmente esse. Amém. E deixar registrado isso aqui
no programa. Obrigado pela sua... Você sabe que você não pede, você manda. Obrigado pela sua amizade. Amém. E, enfim, que Deus continue usando você. Amém. Espero que você volte em uma outra oportunidade Tamo aqui. junto. Precisar de nós. Tá bom? Gente, obrigado a todos mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Mais uma segunda-feira. Quero já deixar o recado aqui para vocês que na segunda que vem, dia 17, não vai ter Victorino Talk Show, tá bom? Excepcionalmente na segunda-feira que vem não vai ter programa. Eu vou estar com meu amigo Bispo Kleber, lá no Conectados em Cristo, no trabalho com ele. Mas no dia 24, na segunda-feira que vem, na outra segunda, dia 24, estaremos aqui de volta com mais um Victorino Talk Show. Beleza? Uma boa semana para vocês, que Deus abençoe vocês. Deus. Fiquem com Deus. Pastor André, Te amo, André. aquele boa noite excelente para fechar o programa de hoje. Queria dizer só uma coisa. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo Victorino Talk Show.